Everybody come and play. Throw every mask away. Let's go to the mall today. Tiro o esmalte da minha unha. Eu tiro o esmalte da minha unha porque eu tenho que ser multitarefas hoje. Não dá pra eu sentar e fazer um vídeo somente. E eu preciso fazer minha unha porque a minha unha quebrou. Olha isso. Que absurdo! Eu tô aqui hoje pra nada além de dar um sinal de vida pra vocês. Pra quem sabe ou não, eu tô trabalhando. Minha vaga é temporária, então não se preocupem que eu vou estar desempregada, deprimida e, portanto, fazendo mais vídeo em pouco tempo. Mas a questão é que neste momento eu tô tendo menos tempo pra coisas do meu lazer, vamos dizer assim, pra hobbies, né? E só pra dar um exemplo, hoje eu tô gravando isso numa segunda-feira. Eu passei sábado, domingo e segunda-feira até agora é o que? Final da tarde agora, trabalhando. Passei fazendo prova. Eu fiz 5 provas. Fiz assim, eu elaborei as questões, 10 questões por prova. Quer dizer, foram 45 questões, que uma das provas tem 5 questões só. 45 questões elaboradas sobre vários assuntos da história do mundo e do Brasil. Então, eu tô não só esgotada, como sem muito tempo para qualquer outra coisa, porque aí quando eu termino de trabalhar, ou tipo quando eu chego da escola, ou sabe, quando eu já preparei todas as aulas da semana, ou enfim, eu não tenho nada extra pra fazer, nada tipo pra corrigir, ou prova pra fazer e tal, eu quero ver série. Inclusive eu tô vendo uma série muito boa, Outlander. Nunca tinha visto, tipo, eu sei que tem super a ver comigo. Viagem no tempo, Segunda Guerra Mundial, século XVIII, Escócia, Inglaterra, tem tudo a ver comigo. Mas eu nunca tinha visto Outlander. E agora eu estou vendo. Vou terminar a segunda temporada hoje, se Deus quiser. Porque todos esses dias, todo esse final de semana eu fiquei sem tempo, eu vi só alguns episódios de Outlander esse final de semana, né? Porque eu tava fazendo prova. Então, se Deus quiser, eu termino a segunda temporada hoje. O que está me trazendo grande felicidade por um lado, e por outro, todo o meu tempo livre eu quero passar vendo Outlander. Inclusive recomendo Outlander. Tá na Netflix, então melhor ainda, né? Não precisa piratear. Antes de Outlander eu tava revendo pela, se não me engano, 4ª vez, porque eu sou dessas. Pela 4ª vez eu estava revendo How I Met Your Mother, por isso Let's Go to the Mall está na minha cabeça. É a primeira vez em muito tempo, eu acho, que a minha ausência não é por problemas de saúde mental. É literalmente um motivo bom, né? No final das contas, eu acho, pelo menos. Que eu tô trabalhando e recebendo, né? Graças a Deus. Porque cansei de ser estagiária também e dar aula e fazer plano de aula de graça. Eu queria comentar algo curioso que tá acontecendo comigo. Porque eu tô num momento muito... Qual é a palavra? Ambíguo, essa palavra. Ambíguo. Da minha vida. No sentido que... eu descobri
nessas últimas semanas que dar aula me faz bem. Olha aí. Quem diria? Quem diria que praticar a profissão que eu passei 5 anos estudando para exercer me faria bem? Pois é, me faz. Me faz. Não é fácil, não é algo que eu quero fazer pelo resto da minha vida, mas por agora é algo que tá me fazendo muito bem, no sentido de que muito da minha depressão esse ano, no ano passado, vinha do fato de eu me sentir inútil, sabe? De eu me sentir eu não me senti. Caralho. Deixa eu organizar essa palavra na minha cabeça. Peraí. Eu não me sentia parte de nada. Porque eu não estudava mais, né? Eu me formei. Eu não tinha conseguido um emprego. Assim, nem passear podia, né? Pode ainda não pode, tá? Ainda não pode. Por causa da pandemia, que ainda está muito viva e acontecendo no Brasil, tá? Só pra deixar claro, porque tem muita gente por aí que não vive desta forma, mas pois ainda estamos em pandemia. Então, todos esses fatores fizeram com que eu me sentisse muito isolada e muito sozinha. E, se sentir sozinha e isolada é o ingrediente principal de depressão, sabe? Pelo menos na minha experiência e o que eu sei sobre, né? Sobre depressão, que não é muito, tá? Eu sei mais do meu caso pessoal, claro. Mas, então, eu me sentia muito ruim porque eu via todo mundo à minha volta fazendo alguma coisa, sabe? Pela sociedade, tendo emprego, saindo todo dia, sabe? Tendo uma fonte de renda, enfim, tudo que uma pessoa empregada tem, sabe? Que eu não tinha e nunca tive antes. Quando eu parei de sentir isso, porque eu comecei a trabalhar e eu tenho... Vai soar meio triste que eu vou falar agora, mas é verdade. Eu tenho motivo para estar viva, sabe? No sentido de que tem um punhado aí de crianças que me chamam de professora, entendeu? E que contam comigo pra dar aula e, sabe, a gente se vê toda semana e eu dou lição de casa e planejo atividade, enfim. Eu faço parte de um quadro de funcionários, entendeu? De professores, dentro de um plano maior que é, né, educar crianças para um dia não, por exemplo, voltarem no Bolsonaro, né? E também é a natureza do meu emprego, né? Ser professora é uma função social, né? Entre outras coisas. Eu não sou... Como eu posso dizer? Sem ofender ninguém, porque eu não quero ofender ninguém. O meu ponto é que ser professor tem uma importância social muito maior, por exemplo, do que ser um vendedor de sapato, tá ligado? Então, a natureza também do meu trabalho, do meu emprego, também me ajuda a me sentir parte de algo maior, sabe? Eu sinto que eu tenho uma missão, sabe? Eu sinto que um trabalho bem feito da minha parte pode fazer uma puta diferença no mundo, sabe? Tipo, só eu dando bem fascismo, por exemplo, que eu dei algumas semanas atrás, só, tipo, se os meus alunos souberem o que sabe? De identificar e não
e no futuro, quando forem eleitores com esse conhecimento histórico que eu dei, que eu possibilitei eles de terem, não fazerem besteira, pô, isso já é uma diferença no mundo, entendeu? Por outro lado, e aí entra a ambiguidade da situação. Tirei. E aí entra a ambiguidade da situação. Por outro lado, o nosso país está em chamas, né? Não literalmente, como quando a Amazônia estava queimando e depois a Mata Atlântica começou a queimar também, mas no sentido figurado de presidente anta, ainda milhares de mortes por dia e cada vez menos pessoas se importam, cada vez menos pessoas levam a sério a CPI, que eu não tô acompanhando por razões de saúde mental, eu não tô acompanhando, mas eu, vejo as coisas importantes que aconteceram na CPI, no Twitter e, gente, tragédia atrás de tragédia, atrás de tragédia, atrás de tragédia. Quando você começa a esquecer de uma tragédia, aparece outra, aparece outra. Meu, o Paulo Gustavo vai ser um negócio que vai doer por anos, sabe, no Brasil. E o Paulo Gustavo era um cara que eu era fã, sabe? Eu lembro, eu via os stories do Paulo Gustavo, foi muito louco, assim. Eu vi um stories dele fazendo um negócio no rosto, acho que ele tava fazendo uma máscara. Ele tava fazendo stories, assim, de máscara eu não sei se dermatologista, esteticista, não sei. Mas a menina que tava fazendo o tratamento na pele dele, mano, engraçado, dando risada, sabe? Brincando com a menina. Aí, tipo, alguns dias depois, eu vi a notícia de que ele tava internado, e aí ele morreu, sei lá, uma semana depois que ele foi internado. Ele morreu, assim, rápido, né? Então, assim, eu era fã do cara, meu. Minha Mãe é uma Peça, eu fui no cinema ver Minha Mãe é uma Peça, o primeiro filme. Eu via a entrevista dele no Jô, sabe, no vídeo no YouTube. Eu sou fã do cara antes do cara ser desse tamanho que ele era, né? Eu já era fã do cara. E perder o Paulo Gustavo foi um soco no meu estômago, assim, bem profundo e um negócio que eu vou sentir e que muita gente vai sentir durante muito tempo, né? Porque ele era um cara muito especial e ele era um cara que trazia alegria, sabe? Tipo, a ironia, sabe, da Covid tirar um dos maiores comediantes dessa geração brasileira, sabe? Literalmente tirar a alegria do Brasil é algo para se pensar, não é mesmo? Então, é como se fora das paredes da minha casa, assim, fora dos limites da minha vida individual, as coisas estão horríveis. Mas dentro da minha vida, as coisas estão bem, sabe? E às vezes eu me sinto culpada de estar bem. Eu vou ser sincera. Às vezes eu me pego cantarolando e eu fico, mano, por que você tá feliz? O Paulo Gustavo morreu, sabe? A gente tá. Olha a situação que a gente tá, sabe? Como brasileiro. Não é motivo de felicidade, sabe? Mas no final das contas é o equilíbrio entre as duas coisas, né? Eu posso estar feliz e alegre pessoalmente, sabe? Mas também ciente das coisas que estão acontecendo lá fora, entendeu? E triste pelas tragédias e sentindo as tragédias, enfim. É o equilíbrio, né? Eu não posso nem estar triste o tempo todo porque o Brasil tá pegando fogo, mas eu também não posso estar feliz o tempo todo, não na minha opinião, claro. Eu acho que eu estar feliz o tempo todo é muita alienação com a quantidade de vidas que estão sendo perdidas nesse país, sabe? Então, são dois extremos que eu tento equilibrar, sabe? Às vezes eu tô muito, muito mal, porque
tem muita coisa ruim acontecendo, e aí eu tenho que me lembrar das coisas boas que eu tenho na minha vida. E aí, se eu tô muito, muito feliz com algo, porque neste momento eu estou bem, eu trago, me lembro, mas as coisas não estão bem, na verdade, sabe? As coisas estão bem mal, mas, né, enfim, tem que equilibrar as coisas. Minha orelha tá queimando, alguém deve estar falando de mim, ó, tá até vermelho, ó. Ó a diferença. Alguém tá falando de mim. Enfim, era isso que eu queria falar. Agora que eu tirei o esmalte, eu vou colocar o esmalte. Colocar outro esmalte. E obrigado por ter assistido até aqui. Espero que estejam bem, protegidos e ainda fazendo distanciamento social. E é isso. Beijos. Tchau.